Olá, irmãos, aqui é Eros Antônio e seja bem-vindo a mais uma meditação da Palavra de Deus. Hoje o nosso texto é em 1 Coríntios 15, versículo 1 e 2. Irmãos, venham lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Eu quero meditar com você sobre 3 coisas nesse texto, nessa passagem profunda aqui do apóstolo Paulo, direcionado à igreja de Corinto. O apóstolo fala à igreja do Evangelho, lembra a igreja do Evangelho que ele tinha anunciado. No grego, a palavra Evangelho significa boas novas. São as boas notícias do apóstolo que ele está relembrando aos irmãos da igreja de Corinto. Os irmãos ali da igreja de Corinto viviam diante de uma sociedade má, corrupta, pervertida, adúltera. Havia ali idolatria, paganismo. Era uma cidade que servia como um exemplo daquilo que é a corrupção moral dominando uma sociedade. Mas ali o Senhor, através do ministério do apóstolo Paulo e de outros, plantou uma igreja e fez essa igreja crescer. Mas essa igreja estava passando por muitos problemas. Crentes imaturos, crentes ainda crescendo na fé, crentes já maduros, alguns lutando contra certos pecados ou caindo em pecado deliberadamente. O apóstolo precisava relembrar essa igreja, a mensagem que ele tinha anunciado. E aqui eu quero falar com você sobre 3 atitudes que nós precisamos tomar diante do Evangelho. Mas antes de falar dessas 3, devo dizer que anunciar o Evangelho deve ser uma tarefa por nós praticada. Se você é cristão, você deve anunciar o Evangelho. O apóstolo Paulo aqui diz: o Evangelho que vos anunciei, como um ministro verdadeiramente aprovado por Deus. Paulo anunciou, pregou, testemunhou das boas novas de Jesus Cristo. No Evangelho de Marcos fala que o Evangelho é do Senhor Jesus Cristo. São as boas notícias de Cristo, de que Ele padeceu na cruz do Calvário em nosso lugar, perdoando os nossos pecados, nos levando a Deus. Ele levou o nosso lugar, Ele levou o seu lugar, meu irmão. E aqui, quais as nossas atitudes diante do Evangelho? Primeira atitude, receber o Evangelho, o qual recebeste. Receber aqui, a palavra tem a ver com a aceitação, é aceitar essa mensagem, é aceitar os padrões do Evangelho, é abrir mão da própria ideia, da própria ideologia para receber, concordar com a notícia de Cristo, com a boa nova de Cristo, com essa mensagem. Mas a segunda atitude é perseverar. Perseverar no Evangelho é praticá-lo, é botar em prática. Não adianta nós dizermos que temos fé em Cristo, fé nessa mensagem, se não temos obras, se não temos perseverança. Até os demônios creem e estremecem. Se só dizemos que cremos, mas nossa vida não é transformada, mas não perseveramos na santidade, na verdade, não há uma crença verdadeira, uma fé verdadeira. Essa é a segunda atitude diante do Evangelho que precisamos tomar. E a terceira, mas não menos importante, é reter o Evangelho. Sois salvos, ou seja, vocês são salvos se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Reter aqui tem a ver com preservação. Preservar a verdade, a pureza e a nobreza do Evangelho. Infelizmente, nos nossos dias, estão distorcendo a palavra de Deus, o Evangelho, criando o Evangelho adaptável às paixões corruptas dos homens. É o Evangelho para aceitar aquele grupinho, aquele outro grupinho, mas isso está errado, porque o Evangelho é só um, ele não muda. Se cremos, se recebemos, se praticamos esse Evangelho, deve ser esse Evangelho preservado,
na pureza bíblica. Deve ser o mesmo evangelho que Jesus Cristo anunciou. E agora eu me direciono àqueles que têm distorcido o evangelho. Estes estão debaixo da ira de Deus. O próprio apóstolo Paulo disse que nos últimos dias levantariam um mestre segundo as concupiscências dos homens, que falam aquilo que os homens querem ouvir e não aquilo que Deus quer falar com eles. Estes homens devem se arrepender. Mas você, meu irmão, que tem seguido na caminhada, ouvido o evangelho por tantos anos, que continue assim. Você recebeu, continue perseverando e ainda mais preservando. Vamos preservar a pureza do evangelho. Vamos preservar a verdade bíblica. O evangelho puro e simples. Amém, irmãos? Vou encerrar agora com uma oração para que possamos terminar com chave de ouro essa meditação. Senhor, Teu evangelho é a verdade, a única sobre todas as religiões. Então queremos recebê-lo, praticá-lo, preservá-lo, porque a sociedade que estamos vivendo é má, adúltera, é relativa. Para eles não existe uma verdade absoluta, mas para nós a verdade absoluta é Cristo. Então que nesse tempo possamos permanecer fiéis ao Senhor, dando glória a Ti e levando a Tua palavra, Senhor, em todo lugar. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.